Malaquias, eu não vou falar de dízimo não, tá, irmãos? Quando fala de Malaquias, todo mundo já lembra de dízimo. Eu não vou falar de dízimo, fique em paz. Desarma. Desarma que eu não vou falar de dízimo não. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 6. Amém? Vai dizer assim, ó: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para os sacrificares, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, e terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos: quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Amados, nós temos visto o que Deus tem feito nesses dias, e Deus tem falado poderosamente para nós sobre algumas coisas que durante muito tempo da nossa vida a gente não ouviu, ou se ouvimos, não entendemos, porque muitas vezes nós ouvimos coisas, mas não entendemos aquilo que nós ouvimos. Amém? Então, você pode estar ouvindo, mas pode estar não entendendo. Você pode estar lendo e não entendendo. Então, quando você ouve, você recebe, mas quando você entende, você desfruta. Aleluia! Então, em que fase que eu estou? Estou ouvindo ou estou entendendo? Porque nós temos visto que Deus tem nos dado a graça de entender algumas coisas. Amém? Amém? Tem tempo ainda para você ir embora se quiser. Eu estou só começando, porque o negócio vai esquentar. Se quiser ir embora, tem duas portas abertas, tem tempo. Aleluia! Então nós temos ouvido a palavra do Senhor. Amém? Mas muitas vezes não temos entendido. Mas eu tenho visto que Deus ele não tem cessado de nos ensinar algumas coisas. Deus não tem parado de mandar para nós ensinamento, revelação. Porque revelação, como a gente já falou aqui algumas vezes, a palavra revelação, ela vem revelar a ação. Então a palavra revelação significa que ela está revelando, Deus está revelando para você aquilo que Ele está por fazer. Aleluia! Então eu preciso entender
entender que Deus está nos dando a graça de saber algumas coisas. E eu tenho conversado com algumas pessoas aqui, é tremendo o que Deus está fazendo. É tremendo. As pessoas parecem que as escamas estão caindo dos seus olhos. Parece que esses dias eu conversava com uma pessoa e no decorrer da nossa conversa ela disse assim: pastor, então quer dizer que eu tenho que morrer? Eu falei: irmão, eu até agora não encontrei outra saída. Eu até agora não encontrei outra saída para ouvir a voz de Deus senão morrer. Eu até agora eu não encontrei outra saída para discernir a vontade de Deus se eu não estiver morto. Irmãos, enquanto nós caminhamos vivos, o Senhor não vai falar conosco. Enquanto nós estivermos vivos para a nossa vontade, esquece. Porque o homem, Provérbios capítulo 16 vai dizer que o homem, ele projeta, ele se prepara, mas o realizar, o concretizar é do Senhor. Então eu tenho observado que nós temos muitas vezes ouvido muitas coisas, mas estamos ouvindo e não estamos entendendo. Por que nós estamos entendendo? Porque ainda estamos muito vivos. Estamos vivos para a nossa vontade. Porque temos muitas vezes vindo para a igreja para negociar com Deus. Temos vindo para a igreja para pedir coisas para Deus. E esse não é o tempo de você pedir mais nada. Esse é o tempo de você oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Aleluia! Esse aleluia não foi muito convincente. Esse aleluia de quem está vivo ou de quem está morto? Aleluia! Então, irmãos, está na hora da gente começar a deixar de lado as nossas vontades, os nossos planos, para dizer: Deus, pode fazer em mim a sua vontade. Deus, pode fazer em mim aquilo que tu queres. Amém? E nós temos que entender que a vontade de Deus ela é superior à nossa vontade. Por isso que muitas vezes eu não entendo que os caminhos do Senhor são maiores do que o meu. Por isso que muitas vezes eu não consigo compreender os caminhos do Senhor. Então você olha para aquele caminho que é de Deus e você fala: não, isso é muito difícil. Não, isso eu não posso, eu não consigo. Deus, isso não é para mim. E Ele está dizendo: isso é para você. Porque fui eu que preparei esses caminhos para você. Fui eu que preparei esses pensamentos para você. Porque você pode ver que quando você começa a caminhar em Deus, irmãos, parece que você se torna uma pessoa fora da terra. Parece que você se torna uma pessoa que não é mais humana. Porque as pessoas começam a questionar: não, peraí, que pensamento é esse? Peraí, que vontade que é essa? Eu não consigo entender. Parece que você se torna uma pessoa fora do círculo ali religioso. Parece que você se torna uma pessoa que não está adequada para a sociedade. Por quê? Porque agora o seu pensamento já não é mais teu. O seu pensamento agora é os pensamentos do Senhor. E os seus caminhos são os caminhos do Senhor. Por isso que não adianta você querer andar com quem é carne. Porque o que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito, diz o Senhor. Então nós estamos querendo encaixar a vontade de Deus na nossa vontade. Não tem como. É como água e óleo, não se mistura. Para Deus realizar na sua vida a vontade dele, você tem que perder a sua vontade. Você tem que morrer para si mesmo. Lembra o que nós cantamos aqui? O teu amor é como de um pai, olha só que tremendo, e de um irmão. Aí depois, presta bem atenção, de um pai e de um irmão. A gente, todo mundo entende isso, não entende? Aí fala também que o amor dele é como a garra de um leão. Rapaz, que negócio é esse, Jesus? Eu não entendi agora. De pai, de irmão, agora vai falar que é garra de leão? Sabe por quê, irmão? Você já viu como que a garra de um leão rasga? Você já escutou alguma vez a garra de um leão como que ela rasga? É isso que é o amor de Deus. Quando Ele te pega, Ele rasga você por dentro. Você já não sabe mais o que fazer agora para agradar Ele.
Só que a gente só quer ficar com amor de pai e de irmão, garra de leão, deixar para os outros. Pastor, isso aqui não é para mim não. Esse amor, esse negócio de amor que garra de leão, que corta por dentro, eu não estou afim desse evangelho. Não, me dá um evangelho mais light que esse evangelho. Não, esse evangelho não se encaixa. Não, esse evangelho não. Eu quero o evangelho da prosperidade, eu quero o evangelho da cura, eu quero o evangelho do milagre. Não, irmãos, esse evangelho do humanismo, do legalismo vai acabar, porque nós estamos entrando no evangelho do Espírito. Nós estamos começando o tempo do evangelho do Espírito, que ele vai nos dar convicções. E uma pessoa convicta, ela muda o ambiente que ela está inserida. Uma pessoa de convicção, ela vai ter que mudar, porque ela tem convicções que Deus colocou no coração dela, e ela vai mudar o ambiente que ela está inserida. Aleluia! Então, de momento, pode ser que as pessoas digam: essa pessoa está louca, esse camarada está louco, esse pastor endoidou. Eu fiquei doido mesmo. Fiquei doido com Jesus, eu quero ficar em paz. Eu não consigo entender pessoas que receberam o amor de Deus e não se movem. Eu não consigo entender pessoas que aceitaram a Jesus, que estão caminhando com Deus já há um tempo e não conseguem se mover para fazer a vontade dele. Eu tenho as minhas dúvidas, porque um dia um grande homem de Deus, ele disse, acho que é Oswald Smith, se eu não me engano, ele falou isso, que se uma pessoa, ela aceitou Jesus, ela foi batizada com o Espírito Santo, mas ela não tem uma iniciativa, ela não tem atitudes, ela não quer ganhar almas, ela não quer fazer ainda a vontade de Deus, então provavelmente essa pessoa, ela não nasceu de novo. Aleluia! Isso não foi eu que disse, não, irmão. Isso aí foi um grande evangelista, um grande missionário, um grande avivalista, Oswald Smith. E aí nós estamos dentro da igreja, estudamos uma palavrinha, se alegramos e vamos para casa e volta, o domingo continua e a segunda-feira entra, passa a semana todinha, e aí de repente no meio da semana eu venho para a igreja de novo para dar mais uma fortalecida, e aí no domingo eu volto novamente, e aí eu continuo a minha vida e não questiono: esta é a vontade de Deus? Este é o querer de Deus para a minha vida? Irmão, Deus tem nos dado a graça de entender algumas coisas. Isso não é mérito nosso. Isso não nos faz melhor do que ninguém. Aleluia. E isso não nos faz melhor do que ninguém. Não pensa você agora, porque você descobriu o evangelho do reino, que agora você é melhor do que aquele que ainda não descobriu. Não. Se Deus está nos dando a graça de descobrir coisas que pessoas ainda não descobriram, é para que a gente seja voz para quem não tem voz. É para que a gente seja mão para ajudar os irmãos. Se Deus está me dando, pastor, Deus está me abençoando, então se Ele está te abençoando, tem um propósito, tem um querer, tem um propósito eterno para que Deus está te dando essas coisas. Se Deus está te dando a graça de entender algumas coisas que outras pessoas não entenderam, para que você seja a voz para essas pessoas, para que você seja provisão para essas pessoas. Irmão, por favor, presta bem atenção nessa noite. Não deixe o diabo dispersar você, porque o diabo ele é doido para nos distrair. Eu vou falar mais, e o diabo ele não tem medo de crente, ele não tem medo de evangélico, ele tem medo, sabe de quem? De filhos, de homens e de mulheres que entenderam que são filhos de Deus, porque a Bíblia nos chama de filhos. Aleluia! Então não pense você que o fato de estar dentro da igreja, que você se torna imundo é o diabo, que não torna não. Não é imundo diabo não, cara. Você não é imundo não, viu? Não pensa você que vem no culto no domingo agora, eu criei um escudo espiritual. Não criou não. Porque se ainda você não entendeu a vontade de Deus, você corre um sério risco de cair nas garras do Senhor. Se ainda você não entendeu que a vontade de Deus ela é maior do que a tua vontade, se ainda você não entendeu que a vontade de Deus ela é superior, é um propósito eterno, você corre um sério risco de viver nessa terra, mas não fazer a vontade de Deus. Aí nós vamos para aquela passagem de Mateus 7:21, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus. Por que não vai entrar, pastor? Porque não fizeram a vontade de Deus. Pastor, mas aquela leitura está dizendo que aqueles homens pregaram o Evangelho, que aqueles homens curaram em nome dele, que aqueles homens profetizaram, fizeram um milagre. Você pode fazer tudo isso e ainda assim não entrar nos céus, por não ter feito a vontade de Deus. Mas não é a vontade de Deus curar? Mas não é a vontade de Deus libertar as pessoas? É claro que é. Não é a vontade de Deus transformar a vida das pessoas, fazer milagre? É claro. Mas eu posso estar fazendo tudo isso e ainda não está no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é um processo. Ela é boa, agradável e perfeita. Talvez até hoje eu esteja vivendo a boa e agradável, mas a perfeita é quando você vai para a cruz. Lembra de Jesus no Getsemane? Jesus estava no Getsemane já ali, nos seus últimos momentos ali, falando com o Pai. E ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim essa tua vontade, mas se não for, faça a tua vontade. E agora eu te pergunto, você acha que Jesus não fazia a vontade de Deus? Jesus, até os últimos ali instantes, você acha que ainda ele não tinha feito a vontade de Deus? É claro que tinha, mas aí ele estava indo para a perfeita vontade do Pai. E a perfeita vontade do Pai é a cruz. Então, cristão, se você não for para a cruz, você não está fazendo a perfeita vontade de Deus. Se você não correr para as suas vontades, você ainda pode estar vivendo a boa e agradável vontade de Deus. Mas a perfeita é quando você vai para a cruz. É quando você morre para si. É quando você morre para o seu querer, para os seus planos. Diga: é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu quero fazer. Aleluia! Eu preciso entender isso. E só tem coisas, irmãos, que eu vou receber depois da cruz. Tem coisas que eu vou receber na minha vida só depois da cruz. Não tem como. Se você não for para a cruz, você não vai receber coisas que Deus tem para te dar. Aleluia! Então não adianta ficar resmungando, murmurando, porque tem coisas que você só vai receber quando você for para a cruz. Amém? Se eu estiver vivo para a minha vontade, se eu estiver vindo para a igreja ainda falando: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, e não entrar no coração de Deus, no centro do coração de Deus: Deus, eu quero, é a sua vontade. Deus, é a tua vontade que eu quero, ainda que me custe. Irmãos, nós temos que entender, Salmo 139, verso 16, vai dizer que Deus, Ele, antes que eu fosse informe, antes que eu fosse formado, Deus já escreveu sobre mim. Deus já fez uma biografia. Você sabe o que é biografia? Deus já escreveu sobre você antes que você foi formado. Aleluia! Então ele já escreveu tudo o que ia acontecer com você. Até tal idade você vai acontecer isso, até tal idade aquilo. Aí você fala assim: pastor, mas então por que não acontece? Porque Ele te deu a liberdade do livre-arbítrio. Ele te deu o direito de escolha. Então você decide: eu quero fazer a vontade de Deus ou eu quero fazer a minha vontade? Eu quero caminhar nesse propósito do Senhor ou eu quero caminhar nos meus planos? Eu posso fazer, eu posso lutar, eu posso criar projetos, mas o realizar é do Senhor. Gente, eu conheço pessoas que estão aí estudando. Não estou dizendo que Deus não quer que você estude, e é bom, eu aconselho que estude. Mas tem pessoas que estão fazendo faculdades e mais faculdades, e por final passam a vida toda quase dentro de uma sala de aula, para depois não conseguir exercer a sua função que estudou durante tanto tempo. Porque aquela não era a vontade de Deus, cara. Porque na vontade de Deus você vai dar certo. Aleluia! Na vontade de Deus você vai ser a flecha que acerta o alvo. É isso, irmãos. Eu tenho que entender que na vontade de Deus, se eu estiver no centro da vontade de Deus e não mais fazendo a minha vontade, não vai haver necessidade. Aleluia! Está pegando isso aí no teu espírito? Está entendendo isso no teu espírito? Porque esses dias aqui que Deus está ministrando com a gente, os almáticos vão cair por terra.
Aqueles que gostam de uma bajulaçãozinha vão cair por terra, porque o negócio vai esquentar. No centro da vontade de Deus, irmão, não tem necessidade, as coisas vêm até você. Quando ele estiver no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, irmão, não tem necessidade, não tem dificuldade, não tem enfermidade, não tem doença. Porque eu estou no centro da vontade de Deus. E é Ele que vai me guiando, é Ele que vai me direcionando. O rio vai fluir. Você não vai só fazer, vai fluir. Você não vai só funcionar, você vai fluir. Por isso que ele fala assim, ó, rios de água viva fluirão do seu. Aleluia! Se tem alguma coisa que não está dando certo na sua vida, irmão, está na hora de você começar a perguntar para Deus. Deus, é a sua vontade, é o seu querer, é o seu propósito, é o seu plano. E você pode ter certeza, irmãos, que no centro da vontade de Deus, você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Não caia no evangelho do engano. Não caia no evangelho meia boca, porque esse evangelho não vai te levar. Ele pode te levar a algumas felicidade momentânea, alegrias momentâneas, mas eterna é só a vontade de Deus. Por isso que quando você vê uma pessoa que está no centro da vontade de Deus, as coisas podem não estar indo muito bem. Aleluia! O caldo pode estar grosso, mas ele está feliz da vida, porque ele está no centro da vontade de Deus. Porque sabe o que eu entendo, irmão? Lá em Romanos vai dizer assim, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que andam segundo o propósito de Deus. Todas as coisas. Então veio dificuldade, veio fogo, está passando pelo fogo, não esquenta a cabeça, porque se você está no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que você vai passar pelo fogo, mas o fogo não te queimará. Aleluia! Se você está no centro da vontade de Deus, não esquenta a cabeça, porque as águas, elas vão vir, mas elas não vão te submergir. É o centro da vontade do Senhor. No centro da vontade de Deus, o recurso, ele vem na sua mão. Você não pode ter mais dinheiro ou coisas do que entendimento, porque se você tiver mais coisas do que entendimento, você vai começar, você se torna uma pessoa tola, você serve mais as coisas do que a Deus. Por isso que quando Jesus andou nessa terra, ele não tinha R$78 para pagar o tributo. Mas ele sabia que a moeda estava na boca do peixe. E eu tenho percebido, irmãos, que muitas vezes Deus está nos dando e nós não estamos sabendo o que fazer. Hoje mesmo eu conversava lá em casa e dizia, gente, vamos acordar pelo amor de Deus, estamos dormindo. Acorda que dormes, que Cristo te iluminará. Nós temos tudo, nós estamos virando obesos espirituais, com altas calorias, tanto conhecimento para nada, tanta coisa Deus está nos dando para entender. Para quê? Para quê, Jesus? Você já perguntou isso para Deus? Isso não te incomoda? Isso não faz você perder o sono, a fome? Para que Deus está me dando conhecer essas coisas? Para que Deus me traz nessa igreja de louco, onde não tem oportunidade, onde não tem moinho de fogo? Para que? Será que eu não tenho perguntado para Deus? Para que Deus me traz aqui? Se tem tantos lugares. Para que o Espírito
Espírito Santo me impulsiona a escutar essas coisas. E quando eu escuto, eu sei que mexe lá dentro, que a palavra de Deus é assim, uma espada com dois gumes. Então quando ela vem, ela corta. E quando sai, corta também. Irmãos, pessoas estão indo para o inferno todos os dias. E nós estamos acumulados de palavras. Nós estamos cheios de revelação, estamos pilhados. E estamos fazendo, sabe o quê? Estamos no nosso mundinho. Estamos no nosso egocentrismo. E ainda viemos para a igreja e dizemos: ah, Deus, me abençoa. Ele diz: eu não quero te abençoar, eu quero te matar. E ainda vamos para a adoração: ah, Deus, me abençoa. Ele diz: não, não quero te abençoar. Eu quero que você perca essa vida, que eu tenho uma vida muito mais abundante para você. Aleluia! Até o final dessa mensagem vocês vão me amar. Irmão, eu não consigo entender uma coisa dessa. Eu fico falando: Deus, o que está de errado, meu Deus? Não é possível, cara. Isso aqui é mensagem para avivar a gente, levar a gente para o céu. A gente vai para o céu 3 vezes porque não posso. Vai no terceiro céu e nós estamos parados. Se der 2 tartarugas, nós deixa perder uma ainda. Onde está o Evangelho que transforma? Aonde está o Evangelho que me pega por dentro? Aonde está aquele negócio que mexe dentro de mim? Eu falo: Deus, é agora, é já.